mundo do futebol, ser filho de jogador famoso não significa passaporte para o sucesso. Ao contrário, temos por aí dezenas de exemplos. Mas Carlos Alexandre Torres, carioca da Vila da Penha, nascido em 22 de agosto de 1966, veio com a sina de vencedor, tal qual a de seu pai, o grande capitão Carlos Alberto Torres. Nasceu quando seu pai era uma das estrelas do grande time do Santos, com Pelé e companhia. Suas raízes estavam no Fluminense, onde iniciou nas divisões de bases, ainda com 14 anos, em 1980, indicado por Roberto Alvarenga, que havia indicado também o seu próprio pai. Por mera coincidência, no seu primeiro teste no Fluminense, marcou gol. E no seu primeiro jogo oficial também marcou gol, embora sendo zagueiro e sempre fugindo da lateral direita, posição de sucesso do velho pai. Travou grande luta para desassociar seu nome com a de seu pai, mas era impossível. Chegou aos profissionais em 1985 e conquistou o título de campeão carioca. Em 1992, foi convocado e fez um jogo para a seleção brasileira. Em 1991, foi para o Vasco da Gama, onde conquistou vários títulos. E depois jogou 4 anos no Nagoya Grampus Eight do Japão. Lá também ganhou vários títulos e a Copa do Imperador. Agora, fala, Alexandre. Alexandre, como é que o futebol acontece na sua vida? Bom, futebol é sempre presente na nossa casa, né? Meu pai foi o jogador que foi, meu tio foi jogador também do Fluminense, que eu nem cheguei a conhecer, né? Falecido antes do meu nascimento, mas teve uma passagem aí nas categorias de base do Fluminense. Meu pai, jogador profissional, campeão do mundo, quando eu tinha ainda 3 anos, então sempre o bate-papo, a movimentação na casa do meu pai, dos meus avós, sempre foram em torno do futebol. E não tem como você querer fugir. Você está num ambiente, todo mundo falando de futebol, você vai acompanhar o teu pai num treino ali, jogam uma bola para você, e você começa a ter o contato com a bola, as pessoas querendo que você, né, dê seguimento aí à carreira do teu pai. Então, futebol ali, desde que eu me lembro como gente, sempre teve presente aí na minha vida. E onde você começou? Eu comecei a minha carreira como jogador no Fluminense em 1980. Não tanto por acaso, mas não foi pela mão do meu pai, foi pela mão do Roberto Alvarenga, que foi a mesma pessoa que iniciou o meu pai lá no Fluminense. E nas categorias de base? Nas categorias de base. Comecei no que hoje chamaria de sub-15, né? Na época era infantil, em 80, de 13 para 14 anos. Uma experiência muito boa, muito positiva para mim. Primeiro jogo já fiz um gol, já marquei presença, e nos treinamentos também, já comecei treinando, fazendo gol. Um companheiro da época ali, né, que não seguiu carreira, encontrei com ele há pouco tempo, ele me lembrou desse detalhe que eu até tinha esquecido. Primeiro treino já fazendo gol, primeiro jogo fazendo gol. Então, acho que a minha entrada ali no Fluminense foi altamente positiva e até superou as minhas expectativas na época. E o sobrenome Torres ajudou ou atrapalhou? Em certos momentos ajudou, lógico, né? Mas seria um peso em cima da sua cabeça? Vamos dizer que esse sobrenome aí talvez tenha pulado algumas etapas. Não passei naquele peneirão que hoje geralmente os jogadores passam, mas por outro lado é um peso muito grande, né? Até carregar
O seu pai não foi um jogador qualquer, né? Pois é. É o grande capitão. O grande capitão, um jogador aí reconhecidamente dos melhores, né, de todos os tempos na posição, e até contra isso tinha uma briga ali. Muita gente no clube achava que eu deveria jogar de lateral, outros queriam que eu jogasse zagueiro, e eu queria jogar no meio de campo. Talvez até uma forma de fugir, né, dessa comparação que... Distanciar da lateral direita. Exatamente. Quanto mais longe da lateral ficasse, melhor. Mas, você sabe, você quando é jovem, você não dá para ficar escolhendo muito. Pintou uma chance na lateral, um jogador se machucou, o outro foi suspenso, o outro não estava conseguindo render. Eu fui disputar uma Taça São Paulo, joguei como lateral direito, nós fomos campeões, ainda fui artilheiro do time mesmo jogando na lateral direita, e aí eu consegui uma vaga ali no time dos profissionais do Fluminense, mas foi por pouco tempo, foi contra a minha vontade. Eu acho que até acho que eu até poderia ter jogado num nível melhor, não ser um lateral como meu pai foi, porque eu acho que eu não tinha essa característica de jogar nessa posição, mas eu poderia ter jogado mais do que eu joguei, porque acho que eu ficava um pouco travado ali, não querendo a comparação. Seu primeiro técnico? Foi o professor Carlinhos, ele já estava lá na época, né? Foi meu primeiro técnico quando eu cheguei no Fluminense, no infantil. Foi... Fluminense, ele tinha uma escola que eu acho que muito interessante e não posso comparar com outras, porque a minha base foi toda no Fluminense, mas era muito respeito, muita disciplina, jogador realmente tinha que ter aquela disciplina para jogar no Fluminense. Não era qualquer um, podia ser craque, podia ser o que fosse. Se não fosse um jogador disciplinado, um jogador respeitoso com os regulamentos e com o clube, realmente não se criava lá dentro. Seu grande técnico no Fluminense? O grande técnico no Fluminense foi o Tele Santana. Eu trabalhei pouco tempo com ele, mas dava para perceber que a filosofia dele era excelente, era correta. Talvez na época ali tenha faltado material humano para ele trabalhar melhor, mas ele foi um grande técnico até hoje. Muita coisa que eu lembro ali dos ensinamentos dele são válidas. São válidas até hoje, são muito válidas. Você se recorda de uma grande partida que você tenha feito, uma partida inesquecível pelo Fluminense? Olha, eu acho que não foi a melhor partida, com certeza não foi a melhor partida que eu fiz no Fluminense, mas a minha partida inesquecível no Fluminense foi um jogo Fluminense-São Paulo, semifinal do Campeonato Brasileiro de 86. Eu estava muito pressionado, porque eu vinha de 2 jogos ruins. A imprensa cobrando, a torcida me cobrando demais. Eu estava numa situação que os jogadores não podiam nem olhar para mim, que a torcida já começava a vaiar, antes da bola chegar. E torcedores ilustres do Fluminense manifestando, falando que não dava para eu jogar no Fluminense, e a partida justamente era contra o São Paulo, que acabou sendo campeão. Tinha ali um ataque poderoso, Careca, Miller, Pita, aqueles jogadores fantásticos do São Paulo. O treinador na época, eu sou grato a ele por isso, era Antônio Lopes. Ele resistiu às pressões, me manteve no time, no lugar do Ricardo Gomes, que teve uma hepatite, não podia jogar mesmo. E essa partida, vamos dizer assim, foi a minha redenção no Fluminense, porque
Primeiro jogo do Maracanã, o Fluminense ganhou 1-0. Eu dominei todas as bolas, ganhei todas as jogadas, jogando no meu estilo, sem recorrer aos chutões, às entradas violentas, jogando com técnica, bem colocado, fazendo as antecipações, conseguindo ter uma boa atuação. Isso aí realmente, do jeito que eu estava pressionado, ter a atuação que eu tive, aquilo ali foi muito importante para mim. Você se recorda da escalação do time do Fluminense que você jogava? Recordo, eu joguei em vários times. Talvez o time mais conhecido, né? Time tricampeão. Joguei como lateral, jogou Paulo Vitor, eu, Vica, Ricardo e Eduardo. Meio de campo com o Jandir, Leomir, Romerito e Assis, e o Washington e Tato na frente. Era um timaço, time fantástico. Outros times que eu também joguei como zagueiro, apenas entrando na lateral direita ali o Aldo, eu entrando no lugar do Ricardo ou do Vica e seguindo essa mesma escalação, às vezes entrando outros jogadores bons como o João Santos, o pessoal do Bragantino, Renê, o pessoal do Bragantino, que foi uma fase complicada para o Fluminense, que assim, na época eu não percebi bem o que tinha acontecido ali, porque o Fluminense tinha um elenco profissional muito bom, tinha um time campeão de juniores muito bom, campeão da Taça São Paulo, e 2 anos, outro time campeão da Taça São Paulo também muito bom, com jogadores mais jovens, cara, o Claudio Silvio, o Franklin, o Robert, o Gama, e jogadores que acabaram servindo mais ao Bragantino do que o Fluminense. Eu não entendi bem como foi essa... Não lembro o que aconteceu na época que esses jogadores acabaram migrando, né, pro Bragantino, mas com certeza poderiam ter feito um grande trabalho ali no O futebol fez a sua independência financeira? Fez. Eu não no Brasil. No Brasil, naquela época, o futebol não era que nem hoje, que os contratos eram mais difíceis de você conseguir, tinha o passe, que você não conseguia trocar muito de clube ali. Mas, por outro lado, isso aí tinha também suas coisas boas, porque você ficar ali marcado num time... Eu joguei 11 anos no Fluminense, é uma vida. Joguei mais 5 anos no Vasco, mais 5 anos no Japão, então só joguei em 3 clubes, mas durante um período longo. Então isso aí traz queira ou não queira, cria um vínculo, né, muito forte. Mas na questão da independência financeira, no Brasil eu não consegui. Eu tive que sair do Brasil para conseguir juntar algum dinheiro. No Japão. No Japão. Tá, uma outra coisa. Como é que é o Alexandre em casa? Você é casado? Como é que é a sua família? Eu sou casado, tenho 3 filhos, já tenho uma neta. Já avô? Sou avô. E eu sou bem caseiro. Eu quando era mais jovem, tenho minhas origens ali suburbanas, eu saía mais, tinha que andar mais, porque no bairro onde eu morava, na Vila da Penha, né, que era um ótimo bairro, acho que continua sendo até hoje, um bairro que eu adoro, mas você queria ir no cinema, você tinha que ir para Madureira, para o centro. Hoje não, hoje já tem cinema, tem shopping, tem tudo, mas naquela época você tinha que ser mais, né, se aventurar mais.
estudar em uma faculdade. Hoje você tem tudo em casa, tem até pela internet, você pode estudar, mas então, devido aí aos problemas aí com o trânsito, falta de tempo para tudo, hoje eu prefiro levar uma vida mais caseira, não sou de sair muito, fico mais em casa. Alexandre, qual é o seu time de coração? Olha, meu time de coração, ninguém acredita, mas as pessoas vão entender. Eu comecei a acompanhar futebol, a gostar de futebol e a torcer pelo Santos, porque era o time que o meu pai jogava quando eu era criança. Meu pai também jogou no Santos durante 11 anos. Quando eu nasci, meu pai já era do Santos, e quando eu comecei a gostar de futebol, meu pai era do Santos. É lógico que a mudança do meu pai para o Fluminense, como jogador ainda, e eu acompanhando o Fluminense, a máquina, em 76, eu virei casaca e durante ali a minha juventude toda fui sempre torcedor do Fluminense. Mas o primeiro time, que eu comecei a torcer foi o Santos, por causa justamente do meu pai ter jogado no Santos. Mas o Fluminense é que mora aí? O Fluminense está aqui, porque o Fluminense, além do meu pai ter começado no Fluminense, eu ter começado a jogar no Fluminense, é um clube que toda a minha formação como jogador, como homem, a minha juventude, o meu profissionalismo eu aprendi na escola do Fluminense. Muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Obrigado.